É inegável que a política é um dos assuntos de mais discussão atualmente, e é de suma importância, independente da forma que foi administrada no país por conta de escândalos internacionais e de má forma conduzida. Uma boa parte da população brasileira desacredita não só em políticos, como na política em si. Eu sou Manuela Magri, hoje é quarta-feira, 5 de maio de 2021, e o Play da Notícia está no ar. Por conta da pandemia, em função dos fechamentos dos estabelecimentos e do decreto em que as pessoas devem permanecer em suas casas para evitar aglomerações, o governo liberou o auxílio emergencial, a fim de suprir a necessidade das pessoas neste tempo que é necessário um isolamento social. Depois de meses em isolamento, muitos países com medidas preventivas decidiram reabrir grande parte das empresas e estabelecimentos que são de grande renda de empregos. Também levando em conta a liberdade de imprensa e contar os fatos, principalmente na época em que as fake news estão em alta, fazendo um bom estrago. Afinal, muitas pessoas caem em notícias falsas por desatenção em não conferir a fonte da informação, ou em esperar uma matéria feita e verificada de algum portal confiável de notícia. Para ficarmos por dentro do assunto, vamos ouvir agora uma entrevista com o repórter Ian Sobral. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou Ian Sobral e irei entrevistar agora Vini Castelo. Vini, tudo bem? Por favor, se apresente para o nosso público. Olá a todas e a todos, eu sou o Vini Castelo, ativista em cidadania e direitos humanos, sou advogado, tenho 26 anos e estou atualmente como vereador no município de Olinda pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que você vê a liberdade de imprensa nesses tempos em que vivemos, em que a quantidade de fake news é extremamente alta? A liberdade de imprensa é um direito imprescindível para a própria democracia e é preciso que se tenha essa liberdade para a própria atuação profissional dos jornalistas e profissionais da área de comunicação. Isso é um fato. E a gente sabe que a gente precisa cada vez mais fomentar e amadurecer um espaço onde haja assim a liberdade, mas ao mesmo tempo a responsabilidade em publicizar com fontes coerentes e com notícias que realmente tenham embasamento. O que a gente não pode fazer é confundir liberdade de imprensa com crimes de notícias falsas que podem infringir a liberdade de outras pessoas, o direito de outras pessoas, a carreira, as histórias, enfim, tudo que vá negativamente atingir por questões políticas ou até mesmo no intuito de fazer com que outras pessoas acabem sofrendo ou até mesmo sendo julgadas ilegalmente diante de notícias que não tenham veracidade. A gente sabe que as fake news elas estão sim altas e o trabalho que a gente precisa fazer é cada vez mais estabelecer dentro da nossa democracia regras para que a gente consiga atuar de maneira verdadeira com a população e que a gente tenha representantes e pessoas e profissionais aptos a reproduzir a verdade. A verdade ela sempre prevalece e por mais que esteja em alta as fake news, eu acredito que já há um trabalho a ser feito internamente e externamente no combate às notícias falsas que em nada agrega na democracia brasileira. Vini, na sua opinião, como é que a imprensa atual se comporta em relação aos direitos humanos? Eu acho que pautar a imprensa atual em relação aos direitos humanos é complexo porque a imprensa ela não é só a imprensa no sentido amplo de ser. Deixa eu explicar. A imprensa ela não é definida e não pode ser definida, acredito eu, enquanto uma atitude isolada. A gente sabe que existem vários comportamentos, vários pensamentos, várias vertentes e que são reproduzidos. Existem pessoas que são da imprensa que têm muito mais seriedade e outras que estão ali para poder inflar, para poder realmente utilizar do momento atual para reproduzir não a veracidade dos fatos, mas sim a própria manutenção de um tipo de pensamento que muitas das vezes
só os beneficia. Eu falo isso porque durante os últimos anos, vários jornais com viés de extrema-direita foram criados, né? Obviamente também fazendo parte da imprensa, mas que você via que não tinha uma certa prudência, não tinha um comprometimento, só tinha o intuito de inflar, de atacar, de manipular, de divergir, de realmente destruir com o pensamento das pessoas, e acredito também que uma imprensa só pode ser séria e válida quando os direitos das pessoas são respeitados, desde o direito à informação à publicização de todas as notícias verdadeiras. E isso perpassa, obviamente, os direitos humanos das pessoas. Muita coisa mudou do ano passado para cá, em meio a essa pandemia, né? Eu queria saber como é que foi ser vereador nesse período pandêmico em que vivemos. Ser vereador nesse momento de pandemia foi um desafio enorme, porque além de eu não ter tido recursos, não ter tido apoios de deputados ou de correntes internamente, ou um grupo fortalecido, o que eu pude de fato me apegar foi em construções coletivas que eu já tinha feito ao longo de 10 anos e na internet, porque eu não tinha recursos para poder sustentar um mandato, eu não tinha recursos para poder fazer com que vários materiais pudessem rodar da maneira efetiva para atingir outras pessoas. Então eu pude contar muito fortemente com a internet. A internet foi o que me fez impulsionar e atingir muitas pessoas. As pessoas que já me conheciam validaram e pluralizaram para os seus familiares e pessoas próximas, e muitas pessoas que não tinham o intuito de votar em alguém, aqui em Olinda, viu a possibilidade de votar numa pessoa que tinha propostas, que tinha uma certa carreira já de lutas nos direitos das pessoas, pautando a periferia, pautando direitos da população pobre, do povo trabalhador, e ao mesmo tempo foi desafiador, porque foi um momento que a gente precisou vivenciar. Não foi um quadro já existente, que já tinha exemplos de como funcionava. Então foi tudo muito novo. Reinventar é sempre importante, ainda mais agora, né? Vini, para terminar, você poderia falar um pouco sobre a sua atuação na Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil? A minha atuação enquanto advogado na Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados de Pernambuco nada mais é do que a luta e a pauta institucional. A gente tem pautado constantemente a necessidade de estarmos nos espaços de poder. A gente sabe como internamente a gente precisa estar dialogando e estar atuando em diversos espaços pela própria necessidade de se fazer presente enquanto profissional qualificado e qualificada. E para isso a gente precisa se unir enquanto advogados negros e negras que enfrentam uma realidade racista dentro da sociedade, dentro do judiciário, e que para isso a gente está em diálogo constante internamente com a própria OAB, entendendo também que a OAB tem sim aqui em Pernambuco se colocado enquanto parceiro da comissão para que a gente pudesse atuar. Não bastante que já estamos ocupando vários espaços importantes na OAB e, ao mesmo tempo, resguardando a sociedade em casos que envolvam a discriminação e constantemente dialogando sobre a necessidade de estarmos preparados a lidar com situações racistas e criando uma rede mesmo, uma rede de advogados e advogadas negras, um quilombo de apoio, de, 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 de alianças, de contatos e de pessoas competentes e qualificadas para a própria modificação dos quadros internos que estão discutindo as políticas públicas, que estão discutindo os próximos passos a ser dado na advocacia pernambucana. É um trabalho de mudança institucional, de mudança de uma advocacia que é branca, que tem recortes de gênero, né, dominadas e predominadas pelos homens brancos, e que a gente agora tem modificado aos poucos esses rostos
essas visões, essa necessidade de estarmos também dentro de um espaço que é nosso por direito. Pessoal, com o que acabamos de ouvir agora, é notável que política, liberdade de imprensa e direitos humanos andam juntos, lado a lado. O Play na Notícia fica aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau. Este programa teve a produção de Kleber César, a apresentação de Manuela Magre, reportagem e edição Ian Sobral, chefia de reportagem Camila Barros e coordenação de Gabriela Saldanha.